Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pra gente seguir aqui a sequência falando de Falcão e Soldado Invernal, dessa vez o segundo episódio, e tem muita coisa pra falar. Eu tô achando inclusive estranho, esquisito, alguns amigos com quem eu converso, outros produtores de conteúdo, dizendo que a série tá meio morna, não tá acontecendo, sabe, muita coisa, tudo bem, cada um tem direito à sua opinião, mas tá acontecendo muita coisa sim, né? A série, como eu já esperava, como falamos aqui em episódios anteriores, quando a gente fez reaction do trailer e no vídeo falando do episódio 1. Essa é uma série para fundamentar este universo após o blip, né? Esse blip que trouxe lá as pessoas de volta após Vingadores Ultimato, um mundo sem Vingadores, sem os heróis ali como nós conhecemos, como as coisas vão se formando. Nós já tivemos ali o segundo filme do Homem-Aranha, tivemos WandaVision, que já se passam nesse período, porém não abordaram exatamente um quadro maior, né? Um quadro macro de como está o universo Marvel após esses acontecimentos. E Falcão e Soldado Invernal tem batido nisso, tem feito crítica política, tem feito crítica social, já abordou racismo, é muita coisa. Então vamos lá. Nesse segundo episódio já temos logo de cara ali a introdução do John Walker, o novo Capitão América, ou o agente americano, como a gente conhece lá nos quadrinhos. A gente não sabe exatamente como é que vai ser o futuro dele na série, mas tivemos ali a introdução do John Walker, que não é exatamente assim, não é que ele vá se transformar em um vilão, eu acho. Eu acho que o futuro do John Walker não é se transformar em um vilão, mas ele vai acabar trabalhando como um antagonista ali ao Falcão e ao Soldado Invernal em algum momento. Eu não acho que ele é infiltrado de nada, né? Já teve gente dizendo que talvez ele seja infiltrado ali no governo e tal. Eu acho que nada disso. Ele realmente é um soldado, é um cara que está cumprindo esse papel. Porém, o John Walker, se for seguir a personalidade dele nos quadrinhos, né? Ele é um puta babaca, assim. É difícil você pegar um cara desse para levar o manto do Capitão América, porque não basta só você ser bom de porrada, você ser corajoso, você saber dominar ali, ter a habilidade de dominar o escudo. Isso com treinamento, né? Boa parte aí de muitos personagens consegue fazer. O próprio Buck, né? Quando a gente assistiu Capitão América e Soldado Invernal, a gente viu que ele consegue segurar o escudo ali, consegue usar o escudo muito bem, né? Então isso não é exatamente um critério, mas o John Walker deve seguir ali até determinado ponto da série ali, sendo o novo Capitão América, mas eu acho que, sinceramente, eu acho que isso não vai durar muito tempo, não. Inclusive, o humor, o tom da série é um pouco cínica, porque se vocês prestarem atenção, é o John Walker e o Estrela Negra fazendo uma óbvia referência ao Capitão América e ao Falcão, né? Tipo, o Capitão América e o seu parceiro negro. É bizarro, é cínico. Teve gente que achou de mau gosto, assim. Achei que não precisava, ficou muito óbvio e tal. Mas é isso, gente. É pra você trabalhar com algumas obviedades, né? Você pegar um pouco dessa crítica. Tipo, tem que ter o sidekick negro, que era uma coisa muito recorrente ali nos quadrinhos dos anos 60, dos anos 70, né? Sempre ali alguns heróis, alguns protagonistas tiveram seus sidekicks, seus parceiros ou negros, ou asiáticos, né? Ou indígenas, ali em muitos quadrinhos ali da era Pulp nos Estados Unidos. Sempre teve alguma coisa um pouco nessa pegada. Então a série ela remonta um pouco isso, joga um pouco isso na cara do espectador. E ainda falando sobre o tom da série, eu cheguei a comentar aqui quando a gente fez o vídeo de reação ao trailer, se eu não me engano, que eu esperava que a série fosse seguir aquela pegada um pouco tira bom, tira mal, sabe? Uma coisa meio máquina mortífera, né? Ali da relação do Buck e do Falcão. Acabou que não é bem isso. Eles são uma dupla meio improvável, tem uma acidez entre eles ali. Lógico que eles dividem o legado do Capitão América, dividem o papel deles como Vingadores, né? Não que o Buck tenha sido Vingador, mas lutou ao lado dos Vingadores, enfim, vocês entenderam? Então tem essa coisa ali dessa parceria, dessa cumplicidade, ao mesmo tempo uma rivalidade meio ácida entre eles ali, que eu achei que fosse funcionar nessa linha tira bom, tira mal, mas não, sabe? A série, apesar de colocar os dois juntos, ela também trabalha
os personagens de maneira individual ali, cada um tem meio que um mini núcleo. Tudo bem que nesse segundo episódio isso não foi tão bem trabalhado, mas no episódio de estreia isso ficou bem aparente. O próprio humor também ele é bem cínico. Tem aquela passagem ali que eu achei divertida, mas você percebe que é um tom, que é um humor diferente, né? Tem aquela passagem ali quando o Sam e o Buck se encontram naquele aeroporto militar, eles começam a falar e se confrontar ali, e o Falcão fala pra ele, né? Talvez nós estejamos enfrentando aí os três grandes, né? Aí o Buck, os três grandes, ele menciona ali androides, aliens e magos. E aí entra numa discussão ali meio doida, que o Buck fala até que leu o Hobbit no original quando foi lançado, eles discutem ali a diferença entre o mago e o feiticeiro, que o Doutor Estranho não é mago, é feiticeiro. Então, sabe, tem um diálogo ali um pouco rápido, que é engraçado, tem um humor, mas é uma pegada diferente, não é o mesmo humor que a gente vê, por exemplo, no Homem-Aranha, não é o mesmo humor que a gente vê em Guardiões da Galáxia, é diferente. Né, a coisa assim um pouco mais ácida, mais rápida, mais jogada assim, que eu acho legal quando a Marvel ela ainda assim utiliza nessa fórmula de trabalhar bem o humor nas suas séries de super-herói, mas sempre de uma maneira diferente. Eu acho bacana, eu acho que funciona na proposta de Falcão e Soldado Invernal. Falando sobre o Buck especificamente, ficou bem claro nesse episódio que ele tá muito atormentado, tá muito inseguro. Aquela passagem deles ali com a psicóloga e ele talvez achando que tivesse magoado o Sam de alguma maneira, e que ele busca no Sam uma aprovação que o Steve Rogers deu a ele, né? Ele fala lá pro Falcão, né? Se o Steve errou com você, ele pode ter errado comigo também. Então ele tá vivendo ainda, sabe, nessa teia de culpa, de penalização, que é o cara meio sequelado de guerra, né? A série tem trabalhado um pouco isso também, os efeitos pós-traumáticos ali de um conflito, de uma zona de combate, de um cara que passou por muita coisa. Ao mesmo tempo que o Buck ele é o cara sério, sisudo ali, frio, ele também tem essa insegurança dentro dele que ele deixa aflorar de vez em quando. Isso dá uma profundidade ao personagem que até agora, né, nesses mais de 10 anos de universo Marvel aí, a gente não pôde ver mais a fundo, né? Até porque muitas outras coisas estavam acontecendo. Então agora é ver um pouco mais dessa personalidade dele, né, do Buck, do Soldado Invernal, e o que ele acabou se transformando, que ele hoje é um pouco de cada um, é bem interessante. E aí, nesse ponto, já no segundo episódio, a série começa a levantar algumas questões aqui interessantes. A primeira, e que eu tô vendo pouca gente falar sobre isso, pode não ser nada, tá? Pode não ser nada, pode ser que eu esteja encucado aqui com alguma coisa, pode ser que eu ainda esteja meio paranoico desde os eventos de WandaVision, mas eu tô aqui pensando, gente, o que o governo quer exatamente com um novo Capitão América? Tá, eu sei, a resposta óbvia é ter um novo Capitão América, é ter um novo herói. A proposta do Capitão América, como ela tá sendo apresentada, aquela coisa de você montar uma turnê, uma campanha, como eles estão fazendo, lembra muito o Capitão América 1, né? Capitão América Primeiro Vingador. Lembra muito, né, aquela pegada dele rodando o país, aquelas apresentações, aquelas meninas dançando e tudo mais, ele se apresentando em estádios. Nesse mundo do universo Marvel agora, que é um mundo um pouco mais frio, né, um pouco mais denso com tudo que aconteceu, com o Thanos e tal, eu acho tão deslocado isso que está acontecendo, sabe? Essa proposta do governo parece algo assim muito mais panfletário do que exatamente a necessidade de ter um novo Capitão América. Até porque, por mais que o John Walker seja um cara, um soldado condecorado, sabe, muito bem treinado e tudo mais, quando ele pegar, sei lá, uma ameaça como o Ultron, por exemplo, né, quando isso viesse a acontecer, gente, não tem como, entendeu? Ele não conseguiu deter aquela galera em cima do caminhão, naquela cena lá da estrada, que é algo que provavelmente o Capitão América teria feito, né, até com alguma dificuldade ali, talvez, porque os caras realmente tinham poderes similares ali ao soro do super soldado, enfim, super força, mas ainda assim eu acho que o Capitão América poderia ter dominado aquela situação. Então eu acho que o governo ele não exatamente conta com o John Walker
como um substituto do Capitão América, mas é algo realmente muito mais panfletário, e aí me pergunto por quê? Por que eles estão fazendo isso? Vimos ali um pouco mais dos apátridas se escondendo ali numa base de alguns apoiadores, né? Dá uma ideia de que existem pessoas ali que vão apoiando a causa deles, né? Que eles estão crescendo cada vez mais. Os apátridas se mostrando que são realmente um grupo reacionário. Eles citam ali a questão do CRC, que parece ser um órgão ali, a gente está tentando entender ainda, mas parece ser um órgão, uma divisão do governo que está tratando da questão dessa galera que voltou, né, pós-blip ali, de tentar alocar essas pessoas, de trazer um conforto para essas pessoas, de reinseri-las dentro da sociedade 6 anos depois, né, delas terem sido arrancadas literalmente da realidade. Você vê que os apátridas, eles são, e aí começa um pouco mais dessa crítica política na série, eles são mais dessa galera reacionária que acha que antigamente que era bom, porque no meu tempo que era bom, hoje em dia tá tudo errado, o governo tá dando espaço para pessoas que vão destruir o nosso método de vida, o nosso modo de vida. Se a gente for colocar aí, né, tentar entender de uma outra maneira, é como se essa galera que voltou, eles fizessem parte de uma minoria. Né? Eu não tô falando de minoria numérica, gente, até porque minorias não são exatamente em questão quantitativa, né? Mas em questão de até onde aquele grupo de pessoas representa e tem influência de poder dentro da sociedade. Essa galera que voltou precisa de moradia, precisa ser inserida, ser reinserida economicamente, precisa de trabalho, né, precisa ali de um acolhimento psicológico, porque há um choque cronológico. Essas pessoas foram retiradas de uma realidade e voltam 6 anos depois. Quem saiu antes e tinha um filhinho de 10 anos, né, que ainda era uma criança, hoje se depara com um adolescente já. Às vezes você sai, você volta para esse mundo, sei lá, seus pais morreram, né, a sua família não existe mais, ou a sua mulher está casada com outro. Então, muita coisa acontece. Então, sim necessário que o governo acolha essas pessoas nesse momento, e isso incomoda os apátridas ali que dão a entender que acham que isso tira direitos deles, né? Tipo, nossa, agora que o governo, né, que o CRC tá focando mais nessa galera, eles estão tirando dos nossos direitos. O que na verdade não funciona assim, mas esses grupos reacionários, tanto na ficção quanto no mundo real, tem esse tipo de mentalidade. E eles citam ali a questão do Mercador da Morte. Também não sabemos muito bem ainda o que seria isso, não sabemos o que eles roubaram. Né? A princípio dá a entender que talvez eles estivessem trabalhando para esse grupo, para essa entidade ou para essa pessoa, enfim, e eles acabam roubando ali aquela carga lá dos caminhões, né? A gente não sabe exatamente quais os planos dos apátridas ainda, mas, né, é uma questão além que está sendo levantada aí na série para ser trabalhada mais à frente. E aí chegamos talvez na parte mais importante desse episódio, se não a mais importante, a mais emblemática, tá, gente? Que trata de temas bem pesados ali, como o racismo. Que a passagem o Falcão e o Bucky indo encontrar com a Zaya, é o Capitão América negro, né? É o super soldado negro secreto lá que o governo norte-americano trabalhou em um experimento totalmente assim off records, né? Não foi algo divulgado, não foi algo propagandeado, mas que foi utilizado de uma maneira muito, muito cruel, né? Pela fala do Azaya ali dizendo que ele serviu o país dele e depois acabou sendo traído, sendo preso, né, para ficar escondido. Isso é terrível, né, a gente pensar nesse tipo de coisa. E a própria história, e aí eu tô fazendo só um pequeno parênteses aqui no nosso vídeo, para quem quiser pesquisar mais sobre isso, talvez a gente até fale isso mais para frente aqui no canal, senão é fácil vocês acharem isso aí pela internet. O Azaya vem originalmente de uma minissérie de 2004 da Marvel, Vermelho, Branco e Negro, que conta, né, a história ali de um grupo experimental, né, com cerca acho que de 300, se eu não estou enganado, 300 soldados norte-americanos negros que foram ali injetados com uma amostra, com uma derivação do soro do super soldado do Capitão América,
Não deu muito certo, morreram quase todos, sobraram só 5, e aí o governo ficou trabalhando ali esses 5 super soldados, e os outros que morreram, né, também tiveram ali suas famílias eliminadas, porque era uma coisa que não poderia sair, né, que não poderia ser revelada. É uma história muito, muito pesada, né, e o Azaia, ele é fruto aí desse experimento, que no universo Marvel, até depois o próprio Capitão América, quando toma ciência disso, ele descobre que o Azaia, ele é meio que um ídolo dentro da comunidade negra ali, secretamente, né, no universo Marvel ali, nos quadrinhos, ele tendo se encontrado com o Muhammad Ali, com o Nelson Mandela, Martin Luther King, né, mas sempre ali nas sombras, sempre ali escondido, porque é uma coisa que não poderia realmente vir à tona. E aí é muito importante também porque aquele sobrinho do Azaia que a gente vê na série, nos quadrinhos, ele é o Patriota, membro dos Novos Vingadores, e já é a segunda vez nessa nova fase 4 da Marvel que vemos referência aos Novos Vingadores. Não se esqueçam lá dos filhos da Wanda, né? E agora o Patriota, todos são membros ali dos Novos Vingadores nos quadrinhos, então já é a Marvel. Pode não ser nada, mas pode ser a Marvel já colocando ali o pezinho no seu degrau, no primeiro degrau dessa grande escada que pode escalar até possivelmente uma obra aí dos Novos Vingadores, né, futuramente. Então é muita coisa pra gente ver, é muita coisa ali sendo jogada, né, mas que não tá perdida, gente. Tudo sendo muito bem fundamentado. E aí, pra fechar essa cena, temos aquela passagem ali com os policiais abordando o Buck e o Sam na rua. Você vê que eles já saem ali de uma maneira bem hostil, né? Muito mais pra cima do Sam. E aí tem aquela pergunta, né, que eles fazem pro Buck: esse cara tá te incomodando? Né? E você já vê que o policial já pergunta isso com a mão na arma, né, com a mão assim no coldre, sendo que o Sam e o Buck não estavam nem brigando, não estavam fazendo nada, estavam discutindo, batendo papo. E esse é um grande reflexo aí dessa cultura, de como a polícia às vezes trata a comunidade negra nos Estados Unidos, tá, gente? Eu não tô aqui pra fazer nada panfletário, eu não tô aqui, porque é política, porque o mimimi. Não, a série tá tratando disso, tá? Isso é óbvio, você gostando ou não, você concordando ou não, a série tá batendo nisso, tá trabalhando isso, é óbvio, né? Não é uma coisa que tá subentendida, não é uma metáfora, como às vezes a gente fala aqui, né? Porque tal história é uma metáfora sobre racismo, porque tal história é uma metáfora sobre regimes ditatoriais, tal. Não, aqui tá escrachado, tá na sua cara, né? Você gostando ou não, tá lá e não se pode negar isso. E o episódio termina com o Sam e o Buck indo atrás do Zemo, né? Pra falar com o Zemo pra saber ali de talvez alguma coisa, algum plano sobre a Hydra que possa dar uma pista do que são os apátridas, porque claramente, gente, se eles têm esse soro do super soldado, ou vem derivado de alguma coisa da Hydra, ou talvez seja derivado do mesmo experimento que deu o soro pro Azaia lá quando ele foi experimento do governo norte-americano. Acho que o Zemo vai ser ponto fundamental aí, né? A gente ainda não sabe como que os heróis vão trabalhar com ele. Nos trailers e nos vídeos promocionais a gente já vê ele ali com a máscara, como Barão Zemo mesmo, como a gente conhece ele lá nos quadrinhos. Provavelmente o que vai acontecer é que ele vai começar ajudando lá a nossa dupla dinâmica, e no meio do caminho talvez ele fuja e acaba assumindo a liderança ali dos apátridas, né? Eu acho que a série deve ir mais ou menos por esse caminho. É isso, gente. Segundo episódio, como eu falei, muita coisa. É muita coisa realmente acontecendo, né? Não é porque a série ela não tá tendo ação o tempo inteiro, e as cenas de ação são bem legais, mas não é porque não tá, sabe, falando dos Vingadores o tempo inteiro e tal. Não é porque ainda nós não vemos o Falcão como Capitão América que a série não tá mostrando nada. Tá mostrando muita coisa, como a gente disse aqui no vídeo, muitos pontos para abordar. É isso, gente. Deixem nos comentários aí a opinião de vocês, o que vocês estão achando. Segundo episódio apenas, são 6 episódios, né? Então ainda temos mais vídeos
para falar sobre Falcão e Soldado Invernal por aqui. Deixa nos comentários aí a opinião de vocês, o que vocês estão achando, dê seu like ou dislike e se inscreva no canal que nos ajuda e nos incentiva bastante. É isso, vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!